Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do movimento sindical, a partir da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Ellen Christie. Ela é supervisora técnica do programa Jovem Aprendiz pelo SENAC. E a gente vai conversar sobre Jovem Aprendiz. Olá, Ellen, prazer recebê-la de volta ao programa Trabalhador em Foco. Alegria conversar com você. Oi, Carla, tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer. Vamos começar pelo básico para quem está assistindo a gente em casa e não tem conhecimento, afinal de contas, do que é e de como funciona esse programa que é o Jovem Aprendiz. Então, o programa Jovem Aprendiz foi um programa criado com o intuito de inserir jovens no mercado de trabalho. Então, a ideia é que você tenha jovens a partir de 14 anos já entrando no mercado de trabalho com todos os direitos trabalhistas, com os seus direitos garantidos, trabalhos que trazem a ele aprendizado e que futuramente ele possa desenvolver, ser a sua profissão, ou crescer ali naquela empresa ou em outras empresas. É uma entrada no mercado de trabalho. Quando você fala você falou de idade, e aí qual é o início da idade? A partir de quantos anos? A partir de 14 anos, o jovem já pode ingressar no programa Jovem Aprendiz até os 24 anos, salvo jovens com necessidades especiais, que aí essa idade é estendida, não tem um limite, mas para quem não tem, então as empresas contratam até 22 anos, porque quando o jovem faz 24 anos, ele precisa ser desligado do programa. Então, as empresas contratam até 22 anos, 22 anos e meio, para ter o tempo de conclusão do programa. Maravilha. Como é que funciona na prática? Então, assim, quem está assistindo a gente e é jovem ou responsável legal por um jovem nessa faixa etária, o que essa pessoa precisa saber para poder avaliar a possibilidade de encontrar uma vaga através do programa? A primeira coisa que ela precisa saber, se ainda está estudando, se é um jovem que ainda está ou no ensino fundamental ou no ensino médio, ele não pode abandonar a escola para trabalhar, ele tem que estar matriculado ou já ter se formado no ensino médio. Esse é um pré-requisito essencial para o programa Jovem Aprendiz. Esse jovem, o trabalho também não pode interferir no seu horário escolar. E para buscar essas vagas, que é o que muito acontece lá no SENAC, de jovens virem procurar, quem está contratando, como é que faz? As empresas fazem o encaminhamento, fazem essa seleção de jovens e encaminham para a gente. Então, nesse programa, o jovem ele vai ter dois tipos de trabalhos, se a gente pode dizer assim, diferentes. Duas atividades diferentes. Uma é a formação teórica e a outra é a formação prática. Então, esse jovem ele vai ficar na empresa durante alguns dias na semana e ele fica fazendo a formação teórica, no meu caso aqui, lá no SENAC ou nas instituições formadoras. Essa formação teórica, ela precisa estar alinhada com a prática que esse jovem vai exercer no mercado de trabalho. Perfeito. Então, por exemplo, se ele é um jovem aprendiz em serviços administrativos, na empresa, ele precisa atuar na área administrativa. Então, ele vai atuar ali auxiliando um departamento pessoal, um setor de compras, o setor administrativo. Já um jovem de vendas, ele vai atuar ali com clientes, na parte de vendas, ele pode atuar no estoque, no controle de estoque, de reposição de mercadorias, controles de produtos. Então, a atividade prática, ela vai ser e precisa estar alinhada com o conteúdo que ele vai ver nas aulas teóricas. Perfeito. Como você está falando da questão da disponibilidade de tempo, Você está falando que quando é na atividade do SENAC são 2 dias
nas atividades educacionais, 3 dias na prática profissional. Aqui em casa eu tenho uma jovem aprendiz, que é a Aline, e aí, assim, eu estou começando a entender a rotina dela, e aí acho que é muito legal, porque agora eu tenho um cadinho de experiência de como é que funciona, e acho muito legal da gente trocar, porque eu conheci, né, e queria que a gente compartilhasse com quem está assistindo a gente. A Aline, por exemplo, ela estuda na parte da noite. Então, as atividades educacionais do SENAC e também a laboral dela são na parte da tarde. Então, assim, segunda e terça ela tem aulas e essas aulas ainda estão online. Já existe uma previsão de retorno para o presencial? Como é que está esse momento ainda na pandemia, meio pós-pandemia, nesse momento que a gente ainda não sabe o nome que a gente dá com relação à questão do Covid e à atividade educacional propriamente dita? Sim. As aulas já voltaram ao presencial. A turma da Aline é um caso à parte, porque a gente tem alunos lá que são de Teresópolis nessa turma. Ah, sim. Então, para não sermos injustos, né, a gente teve que manter essa turma online, mas as turmas já voltaram para o presencial. A gente segue só com 2 turmas online. As Olha, outras já estão. fui falar do caso extra. E as outras já estão presenciais. Estava agorinha com uma turma, terminei às 5 e vim para casa para conversar contigo. Então, eles ficam... Eu tenho turmas que são pela manhã, então eu tenho caso de uma turma que é de 8 ao meio-dia, e tenho turmas à tarde, de 1 às 5. E aí a Como gente você tem disse. 4 horas de aulas. Isso, são 4 horas de aula. Perfeito. E aí, na atividade laboral, existem relatórios que são entregues para a unidade, como é o caso do SENAC. Como é que fica esse processo desse jovem que está ali como aprendiz? E aí a gente lembra, aprendiz tem a ver com aprendizado, ele está trabalhando, mas ele está mesmo aprendendo a laborar, né, nesse segmento. Como é que funciona isso internamente para vocês? Para quem está em casa, entenda que esse pode ser uma ótima oportunidade para o filho, porque ele não vai estar lá jogado num trabalho. Não, né? Ele está sendo acompanhado. É um trabalho de cuidado. É um trabalho que eu faço um acompanhamento constante junto com as empresas. Como que esse jovem está? Esse jovem está faltando? Esse jovem não está indo? O que está acontecendo? A gente entra em contato. Se for menor de idade, os pais são envolvidos no processo, a gente entra em contato para entender, porque eles estão sendo formados realmente para o mercado de trabalho. Então, a gente tem todo esse cuidado de, primeiro, colocá-los a par disso, né? Vocês agora têm responsabilidades, vocês têm horários para cumprir, né? E ensinar isso é aprendizagem, né? Eles estão aprendendo. Então, quando sai da linha, a gente puxa a orelha, né? Conversa, mostra a importância daquilo. Então, eles têm, assim como um funcionário normal, faltou trabalho, não justificou, tem descontos, né? Faltou a aula, não justificou, tem descontos. Então, eu tenho esse trabalho constante aí com as empresas, né, de acompanhamento. Quando não está legal na empresa, a empresa faz contato, a gente faz todo um trabalho de alinhamento, né, com o jovem, com o intuito ele aprender, né? Mas como um profissional. Chega uma causa grave, né? Uma falha grande ali, ele pode ser desligado por justa causa, isso pode acontecer, claro que, né? Graças a Deus não acontece, a gente alinha esse jovem, conversa e geralmente funciona muito bem, a não ser realmente quando o jovem entrou ali no programa porque a mãe quis que ele entrasse, ele não estava muito afim, esse cara geralmente sai, pede, né, demissão, mas no geral a procura é muito grande, Carla, de jovens que querem hoje uma oportunidade, que querem ingressar, muitos ajudam em casa, né? Muitos recebem aquele salário e auxiliam em casa, ou que investem nos seus estudos. Então, a procura de jovens hoje, né, por vagas como jovens aprendizes é muito grande.
Certo. Quando a gente continua pensando nisso, né? Você falou a respeito da idade de ingresso no jovem aprendiz, lá com 14 anos, e o máximo até 24 anos é um lastro interessante para conseguir uma oportunidade, mas a questão é, quanto tempo que dura um contrato? Isso é por período ou o jovem pode entrar com 14 anos numa empresa e ficar até os 24 anos, 10 anos como jovem aprendiz? Como é que funciona isso? A duração máxima do contrato de aprendizagem é de 2 anos, tá? É o que prevê na lei. Mas, geralmente, os contratos têm duração de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Uhum. E aí ele pode... então, esse jovem fez uma aprendizagem em serviço de vendas hoje. Terminou, foi tudo bem, concluiu, pegou o seu certificado, está ainda nessa faixa, né, da idade, e vai abrir uma aprendizagem de serviços administrativos. Esse jovem foi muito bem, pode entrar? Pode. Ele não pode refazer a mesma aprendizagem, Perfeito. mas em outra modalidade ele pode fazer. Ótimo. Então, na verdade, é uma questão de aprendizado mesmo, não é para se manter num emprego usando o programa do Jovem Aprendiz para você, tanto quanto o trabalhador, o jovem aprendiz, né, se acomodar com aquela possibilidade, né, bem como a empresa entendendo que tem aquilo ali. Então, na verdade, tem uma regra toda cuidada que fica amarrando o sistema para a coisa funcionar bem. Tem sim. E muitos são efetivados, Carla. Quando o jovem é legal, né, se desempenha um bom trabalho, se empenha ali, eles são efetivados. O resultado é muito legal, é muito bacana. A gente vê, sempre que está finalizando e eu sei que o jovem foi efetivado, eu fico muito feliz, né, porque você vê ali o resultado também do teu trabalho, né? Uhum. E acontece muito, acontece bastante. Aqui em casa a gente já sabe que, por exemplo, o contrato da Aline encerra acho que em outubro. E aí agora a gente fica assim, o contrato é até outubro e tal, não sei o quê. E fica nessa coisa, né? Do estudo, da atividade profissional e tal. Quando você falou sobre a questão das faltas e desse cuidado, ocorreu aqui um caso bem legal. A Aline teve uma crise alérgica ontem, a gente correu para a UPA, e aí foi medicada e tal, não sei o que, e estava muito chapadona por conta daqueles remédios de alergia e tal, e a gente estava com o atestado médico, e aí ela mandou o atestado médico, melhorou, e hoje foi trabalhar. E aí ela até falou comigo assim, não, eu vou perguntar para compensar as horas. Aí eu falei, se você, né, compensar as horas com atestado médico, isso não existe, porque o atestado médico, ele te dá este direito. E aí, por que eu estou contando esse casinho que aconteceu com a gente aqui? Para a gente entrar no assunto CLT Jovem Aprendiz, que eu queria que você falasse quais são todos esses direitos que este jovem tem e que que também fazem parte da CLT, a Convenção das Leis Trabalhistas, que todo trabalhador tem direito, e é por isso que a gente está falando aqui nesse programa sobre o jovem aprendiz. E eles são, né, trabalhadores e têm direito à carteira assinada. Então, o jovem aprendiz tem essa carteira assinada, tem o salário que é calculado salário hora, né? Então, está numa média, como são 4 horas de meio salário mínimo, eles têm direito a férias, vale transporte, 13º. Como o jovem aprendiz dura em torno de 1 ano e 3 meses, geralmente, né, as férias são pagas na rescisão, eles não tiram essas férias, né? Então, na rescisão eles recebem. Então, eles têm todos os direitos e não pode compensar hora, não pode fazer hora extra, né? Jovem aprendiz não pode nada disso. Tem algumas regrinhas também, né, para o zelo, cuidado dos jovens, são menores de idade, muitas das vezes, então cuidado com peso, né? Tem toda uma regra também, o jovem não pode pegar acima de 20 quilos, os meninos, as meninas 15 quilos, então realmente tem um cuidado com os jovens, eles não podem pegar afiadores, né, materiais cortantes. E aí, então, se a gente for parar para levar essas regrinhas básicas que você falou agora, por exemplo, 15 quilos e 20 quilos, ele não vai ser um descarregador
ele não vai descarregar compras se ele for trabalhar no mercado, porque com certeza um fardo de comida tem muito mais do que isso, né? Então ele pode até estar numa função de empacotador, se eu estiver equivocada, me corrija, mas provavelmente não aquele trabalhador que tira as coisas e tal, né? Isso. Existe, dentro do Jovem Aprendiz em Serviço de Vendas, eles podem trabalhar em estoque. Então, tem os CBOs, né, os Códigos de Ocupação, dentro do programa de aprendizagem. Então, o aprendiz em serviço de vendas, ele pode trabalhar como estoquista, como repositor, como vendedor. Como estoquista, ele pode, né, vir a pegar alguns materiais, levar para o outro lado, como repositor também, mas você tem essa regra do peso, né, para que eles não peguem peso acima do permitido. Até porque, na verdade, como jovens ainda estão no processo de formação do corpo, é aquela discussão que a gente fala sempre, né? No início do ano, a mochila do colégio está muito pesada. E é a mesma coisa nesse sentido de quem é um jovem, e é um jovem que já está inserido no mercado de trabalho. Ou seja, isso é bem interessante. Uma coisa que você falou que para a CLT é muito normal é a questão da hora extra. O jovem aprendiz não pode fazer hora extra. Não faz hora extra. Porque o jovem aprendiz ele tem uma carga horária fechada. Né? Você tem um total de 1.080 horas ali, que são divididas entre prática na empresa e teoria, né? E aulas teóricas. E aí você tem ali fechadinho o cronograma, né? Com a quantidade de horas distribuídas, então, por isso ele não pode fazer hora extra. Perfeito. Obrigatoriamente, o jovem precisa ter um turno inteiro livre? Ou seja, se ele é um estudante, se ele estuda na parte da manhã, necessariamente ele vai ter que ter o turno da tarde inteiro vazio para poder estar nas aulas e no trabalho. Sábado e domingo conta para o jovem aprendiz, como em outras atividades laborais, ou a gente está falando de uma atividade de trabalho sempre em dia de semana? Sábado sim, domingo não. Tá? No domingo eles não trabalham. Tá? Sábado podem sim. Acontece, às vezes, de alguma empresa ter uma necessidade maior, né? Um hotel, por exemplo. Então, meninas que trabalham na recepção de um hotel e que o hotel tem uma demanda, né, maior sexta e sábado, quinta, sexta e sábado, e, porventura, né, a gente colocou a prática como de praxe, quarta, quinta e sexta. Essa empresa pode fazer contato comigo e pedir uma adequação que eles fazem no contrato específico desse jovem, ao invés do jovem fazer a prática quarta, quinta e sexta, fazer quinta, sexta e sábado, é possível. Legal. Então, também tem um processo mínimo de maleabilidade para atender esse empresário que está contratando o jovem aprendiz. Tem sim. E, por exemplo, a gente está com uma turma agora de manhã, né? Pela manhã. Poxa, Ellen, mas esse jovem estuda só à noite. Será que aqui na empresa ele pode fazer a prática à tarde? Não tem um impedimento para isso, não. Pode sim, tá? É só constar no contrato do jovem o horário que ele vai fazer as aulas teóricas e o horário que ele vai fazer a prática. Maravilha. Ainda nesse contexto de que a gente falou sobre as empresas, eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente e que não é necessariamente para ser um jovem aprendiz, mas que é uma empresa que quer aderir ao programa. Quais são, em sua opinião, as vantagens para essa empresa de estar formando os jovens para ingressarem no mercado, aí o primeiro emprego? Pessoalmente, eu falo que o primeiro emprego é um negócio que nunca sai do coração da gente. Meu primeiro emprego foi na editora Vozes, e eu entrei por meio de um sistema que não tinha esse nome, mas era um pouco jovem aprendiz, e eu sou eternamente grata pela oportunidade que eles me deram, porque eu não tinha nada no meu currículo, além de uma linha que eu disse que eu doava sangue. Então, assim, fora isso, eu não tinha nada, né? Eu estava terminando o ensino médio e queria ingressar no mercado de trabalho e fui contratada como estagiária, jovem aprendiz, na editora Vozes. Então, eu queria que você me dissesse
qual é a importância para a empresa? O que ela tem algum benefício? Porque às vezes os empresários podem não pensar com o coração e está tudo bem. Eles podem pensar com o bolso. E aí eu queria que você explicasse para a gente essas possibilidades de pensar. Eu acho que mesmo pensando com o bolso, Carla, o que eu vejo é que é uma grande oportunidade das empresas formarem o jovem do jeitinho que ela quer. É um jovem sem vícios, né, que vai aprender ali junto com aquela empresa, que está cheio de gás, disponível ali, querendo aprender. E aí, eu acho que essa é a maior vantagem do programa Jovem Aprendiz, é você formar uma mão de obra de acordo com as tuas necessidades, né? E até por isso o Senac, ele deixa a empresa livre para fazer a seleção do jeito dela, né? Porque aí a empresa vai buscar uma pessoa aderente ali aos seus valores, né? E o jovem dentro dessa empresa ali, como seu primeiro emprego, vai entender que aqueles valores são importantes, né? E por isso que a gente vê tanto jovem sendo efetivado posteriormente, porque criou ali realmente um vínculo, né? E entendeu, sem vícios anteriores, que ali é uma oportunidade. Eu percebo que há mesmo esse vínculo. Eu vejo com a Aline aqui em casa que ela tem um vínculo estabelecido com o cartório. Aquela coisa eles me deram oportunidade, eles me deram. Eles estão me ensinando, eu estou aprendendo muita coisa. Também tem uma coisa do ambiente. É muito legal eu ouço muito, né? E agora eu estou num momento muito de escuta passiva desse nosso novo momento aqui, e aí tem muito dessa coisa do como o ambiente a percebe como jovem aprendiz. E eu acredito que isso seja uma postura também das outras empresas que aderem ao programa, né? Sim, é a questão de acreditar também no jovem, né? Essa oportunidade que é dada a eles, a grande maioria tem esse mesmo pensamento da Aline. Né? Me deram uma oportunidade, quantas vezes eu já busquei e ninguém me chamou, né? E ali eu fui recebido, estou podendo trabalhar. Tem empresas que abrem e dão a oportunidade do jovem participar de reuniões, expor suas ideias. Isso é muito legal. Isso é muito Maravilha. Bom. A gente está chegando. Desculpa, pode falar. E eles têm ideias muito boas, né? Eles são criativos. Assim, eu acho que todas as gerações são a do presente e a do futuro, né? E eu acho que os jovens que estão agora na casa dos 17, 20 anos, eles vão fazer uma revolução pelo respeito. Eu acredito numa geração adulta com menos preconceito, com mais escutativa. Eu acredito muito nisso. Agora, a gente está chegando no final desse nosso bate-papo e eu queria que você falasse de forma objetiva para quem está assistindo a gente. Sou jovem ou tenho um filho nessa faixa etária e quero encontrar um emprego, uma vaga para me manter estudando, para entrar no mercado de trabalho. Quais são os passos ideais, Ellen, que você sugere? Então, lá no Senac, a gente tem uma relação de empresas que estão buscando jovens, né? Então, caso o jovem queira, ele pode ir até o Senac, que fica ali em frente ao Palácio de Cristal, a gente fornece a ele uma relação de empresas contratantes, tá? Para ele entregar o currículo. Quanto a outras instituições, né? Geralmente entra no site, né? Faz o cadastro no site das outras instituições formadoras, que eles também fazem o encaminhamento, tá? Para as empresas. E se quiserem ligar para lá também, a gente fala por telefone, 2017 6050 é o telefone lá do Senac. Liga para a gente, pergunta as empresas que estão contratando, a gente manda para o jovem. O Senac é uma instituição formadora do jovem aprendiz. Você disse que existem outras instituições em Petrópolis, é isso? Isso. Que instituições são essas, você sabe? Você tem o Senai, né, que também é uma instituição formadora na parte da indústria. Né? Perfeito. O Senac vai atender as empresas gratuitamente do comércio, do turismo e do serviço, e o Senai atende da indústria. E aí você tem as outras instituições
que é o CIEE e tem o COMAC. Perfeito, maravilha. Ellen, muitíssimo agradecida pelo bate-papo, por dividir um pouco, compartilhar com a gente. Foi realmente muito interessante. Agradecida pela gentileza. Obrigada a você, Carla, pela oportunidade de falar desse programa que eu sou entusiasta, gosto muito, e dá um resultado muito legal. Espero que cada vez mais as empresas contratem jovens, busquem a gente, estamos com vagas abertas para novas empresas, gratuitamente, a empresa não tem custo nenhum para colocar um jovem lá no Senac, é só entrar em contato com a gente. Maravilha, obrigada, Ellen, foi um grande prazer. Obrigada a você de casa, Carla, que ficou com a gente volta em breve na grade da TV Petrópolis. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.